Nessa aula sobre a meditação, nós vamos explicar as características da meditação da vida diária, conforme ensinado pelo Padre José Kempis. Então sejam todos bem-vindos ao canal Ouvido no Coração de Deus. Eu sou a Flávia Guelardi, da comunidade da União de Famílias de Xanxa. Estou aqui para te ajudar a experimentar o amor de Deus na sua vida. Vamos juntos rumo ao céu. Então, oração mental, oração íntima, lexio divina, oração meditativa, leitura orante, meditação da vida diária. Todos esses são termos equivalentes para descrever um tipo de oração sem a qual não é possível se aprofundar na vida cristã. A forma de oração que nos coloca em contato mais pessoal com o Senhor é essa, a oração meditativa. Cada um desses termos que eu falei, eles foram desenvolvidos por diferentes fundadores e têm suas particularidades e o modo de execução. Então, cada um é feito um pouquinho diferente da outra. Mas o objetivo é o mesmo: encontrar a Deus, conhecê-lo, para poder melhor amá-lo e servir. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2705 a 2708, descreve o que é a meditação católica. Então, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho do Catecismo, que é o parágrafo 2705. A meditação é, sobretudo, uma busca. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, para aderir e corresponder ao que o Senhor lhe pede. Habitualmente, recorre-se à ajuda de um livro, e os cristãos não têm falta deles: a Sagrada Escritura, em especial o Evangelho, os santos ícones, que são as imagens, os textos litúrgicos do dia ou do tempo e os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do Hoje de Deus. Aqui o Catecismo está indicando quais são as fontes que podemos utilizar para nos ajudar a meditar. Então pode ser a Bíblia, em especial o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, que é o Advento, a Páscoa, o Natal, os livros de espiritualidade, que a gente tem muitos, né? 2000 anos de história de igreja, tem muito livro de espiritualidade à nossa disposição. E, por fim, os acontecimentos da história. O Catecismo fala a página do Hoje de Deus. Então, tudo isso pode ser matéria da meditação. Agora, veja o que fala o parágrafo 2706. Meditar no que se lê leva a assimilá-lo, confrontando-o consigo mesmo. Abre-se aqui um outro livro, o da vida. Passa-se dos pensamentos à realidade, segundo a medida da humildade e da fé. Descobre-se nela os movimentos que agitam o coração e é possível discerni-los. Trata-se de praticar a verdade para chegar à luz. Senhor, o que quereis que eu faça? E o próximo parágrafo, 2708. A meditação põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. Então, como que é essa dinâmica da meditação que o Catecismo nos ensina? Ela consiste em pegar a matéria escolhida, então seja o texto do Evangelho, ou uma parte de um livro de oração, ou como a gente vai depois falar da meditação da vida diária, um acontecimento da nossa vida, e a gente vai propor essa matéria para a nossa inteligência. Então a gente vai ter que refletir sobre essa matéria. E a gente refletindo, pensando mesmo, a gente vai buscar o quê? Qual é a verdade que está expressa naquele texto? Porque quem que é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao buscar a verdade que está naquele texto, a gente, no fundo, está buscando a Jesus. Então, quando a nossa inteligência consegue enxergar a verdade, então a gente pode colocar essa verdade para a nossa vontade, para a gente poder escolher amá-la. Então, é o movimento da inteligência com o movimento da vontade. Então, esse deve ser o ritmo. A gente pensa naquele texto, imaginamos o que está relacionado a ele, enxergamos a verdade, propomos essa verdade para a nossa vontade, e aí a nossa vontade
passa a ter os afetos e os desejos de aderir a ela, e assim crescemos no amor. Gente, eu sei que pode estar parecendo tudo muito teórico, mas calma que daqui a pouco vem a prática, tá? Vocês precisam ter um pouco desses fundamentos de como que funciona essa meditação no nosso organismo, né? Então a gente vai usar a inteligência, a gente vai utilizar a vontade, vai despertar os nossos afetos, porque esse é o ritmo, né? Esse é o processo todo para que a meditação realmente seja eficaz e a gente consiga, através da meditação, amar mais a Deus. Então o Padre Paulo Ricardo, ele também fala bastante sobre a meditação e ele nos ensina. A finalidade da meditação cristã é a união da vontade, da nossa vontade com Deus. E isso, na prática, implica a conversão, ou seja, a mudança de vida. É pela meditação que exercitamos as virtudes infusas por Deus. A fé, por um ato de inteligência, a caridade, por um ato da vontade. Somente depois disso é que podemos passar para os colóquios com Deus, né, que é a nossa resposta, e para os propósitos concretos. Não por voluntarismo, né, por querer fazer, mas porque tivemos a vontade fortalecida numa genuína refeição espiritual. Então o Padre Paulo Ricardo chama essa meditação de uma refeição espiritual, né, como a gente alimenta a nossa alma. Então essa falta de uma vida de oração meditativa pode ser a causa porque muitas pessoas que são piedosas, né, recebem a Eucaristia diariamente, rezam bastante as orações vocais, como o Santo Terço, novena, exercem seu apostolado, se confessam regularmente, mas a gente não consegue ver essa melhora como pessoa, não cresce nas virtudes. Tem todas essas práticas de piedade, mas na vida concreta continua com os mesmos defeitos, os mesmos hábitos ruins, os mesmos vícios. Isso se dá porque falta esse momento de encontro com o Senhor, falta esse tipo de oração meditativa, né? Todos esses meios que eu falei, né, as orações, óbvio, confissão, comunhão, eles são muito bons e eles ajudam a gente a crescer nas virtudes, mas eles precisam estar ligados ao encontro pessoal com Deus, a enxergar a verdade atuando na nossa vida, né? De caso contrário, não vai produzir esses frutos. Então, mais um parágrafo do Catecismo, agora é o 2560. A maravilha da oração revela-se precisamente à beira dos poços onde vamos buscar a nossa água. Aí é que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele antecipa-se a procurar-nos e é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede e o seu pedido brota das profundezas de Deus, que nos deseja. A oração, saibamo-la ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede de nós de que a gente tenha sede dele. Então, olha que lindo. Deus tem sede de nós e de que a gente tenha sede dele. Ele está constantemente nos buscando, querendo dialogar conosco, e nós muitas vezes nos esquecemos dele. Ou fazemos um tipo de monólogo, né? Onde a gente apresenta nossos pedidos ou os nossos agradecimentos, mas a gente não ouve o que ele nos quer falar, né? Na hora que ele vai falar com a gente vai embora. Já acabou a nossa oração. Então, é através da oração meditativa que podemos saciar um pouco da sede que a nossa alma tem de Deus. E que muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem essa sede. O Santo Agostinho dizia: inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, só nesse encontro pessoal com o Senhor que também podemos saciar a sede que Deus tem de nós, né? Do nosso amor, da nossa disponibilidade, né? Dessa vontade de passar um pouco de tempo com Ele. E também de nossa docilidade ao Espírito Santo para cumprir sua amorosa vontade. Porque é através da oração que a gente também consegue ver não só a providência divina, mas aquilo que Deus está querendo de nós, qual que é a sua vontade para a nossa vida, né? O Frei Antônio Rui Marim, ele foi um grande diretor espiritual, né, de muitas almas. Ele é enfático ao afirmar: a experiência confirma com toda certeza e evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração.
nem sequer a recepção diária dos santos sacramentos. E o Padre Quentes também falava a mesma coisa, e ele explicava, né, que para o batismo existe o batismo de intenção, né? Para a Eucaristia existe a comunhão espiritual. Até para a confissão, um ato de contrição perfeito, né, pode, em algumas circunstâncias, suprir esses sacramentos. Mas para a oração não tem nada que substitua a oração, né? Mas essa meditação, então, da vida diária, conforme proposta pelo Padre Quentes, faz parte justamente desse tipo de oração que o Padre Quentes fala e também o Frei Antônio Royo Marim está falando, né? Que não busca assim um maior conhecimento intelectual, um saber mais, mas parte desse conhecimento que a gente tem, usa a nossa inteligência para buscar a verdade, e a verdade é Deus. E quando a gente encontra a verdade, né, especialmente quando a gente consegue encontrar a verdade, encontrar Deus agindo na nossa vida diária, a gente pode responder a esse amor e crescer nesse amor a Ele. Então, qual que é a diferença entre a meditação da vida diária e os outros tipos de oração meditativa? Ela está basicamente na matéria, né? Porque para a meditação da vida diária, ao invés da gente ler um trecho do Evangelho ou de algum livro espiritual, a matéria parte de um acontecimento da nossa vida, que pode ser desde perdi a hora hoje para acordar, que será que Deus está querendo me falar com isso, né? Ou peguei um trânsito horrível hoje, né? Essas coisas mais corriqueiras, até acontecimentos mais marcantes, como pode ser a perda de um ente querido, a perda de um emprego, né? Então, são esses acontecimentos da nossa vida que a gente vai usar como matéria de meditação, né? Como a forma de encontrar Deus agindo na nossa vida através desses acontecimentos. Então, porque assim, Deus quer falar conosco todos os dias. Ele nos ama com amor infinito e Ele quer demonstrar esse amor para que a gente possa perceber e sentir. E Ele usa de todos os meios para chamar nossa atenção, né? A natureza, as pessoas, o clima e cada acontecimento da nossa vida, que são permitidos por Ele. Então, o que a gente tem que fazer? Só abrir nossos olhos e o nosso coração para poder enxergar. Então, a meditação da vida diária proposta pelo Padre Quentes consiste em reservar alguns minutos do seu dia para se colocar em diálogo com Deus, partindo de um acontecimento da vida diária. Então, reforçando um pouco o que a gente falou na última aula, é preciso de uma preparação para esse encontro. Da mesma forma que a gente se prepara para encontrar com uma pessoa que a gente ama. A gente não vai de qualquer jeito. A gente tem uma preparação, né? E quando a gente quer se encontrar com alguém que a gente ama, que a gente quer escutar, a nossa alma também se prepara de alguma forma, né? Então, como se trata de um diálogo sobrenatural, a gente também precisa preparar o ambiente, né? Não só a nossa disposição interior, mas também o ambiente. Então, a gente coloca, às vezes, uma imagem, uma vela acesa também, algumas músicas, tipo um canto gregoriano, alguma música instrumental, né? Tudo isso para criar um ambiente, porque Deus é invisível, né? E a gente tem nossos sentidos. Então, a gente precisa colocar algum auxílio para esses nossos sentidos para a gente conseguir meditar bem, né? Ter esse encontro pessoal com o Senhor. Depois a gente acalma o nosso coração, a gente tenta afastar as distrações, as nossas preocupações, e a gente vai se colocar na presença de Deus, invocando o Espírito Santo, o nosso anjo da guarda. E aí a gente vai refletir sobre esse acontecimento que a gente escolheu para meditar e usar as 3 perguntas que a gente já falou na aula passada, que é o que Deus quer me dizer com isso, né, através desse fato ou circunstância, o que eu digo a mim mesmo e o que eu respondo a Deus. Então, ao refletirmos e a gente tentar responder essas perguntas, podemos perceber Deus falando conosco através desse acontecimento. É um momento de encontro com Deus em nossa vida. Então, depois a gente conversa um pouco com Ele, né, pensando também como podemos responder a esse chamado para amá-lo,
a gente faz uma pequena ação de graças e já ficamos na expectativa do nosso próximo encontro. Então, esse é mais ou menos o ritmo de uma meditação da vida diária. Então, dessa forma, de acontecimento em acontecimento, a gente vai crescendo no amor por Deus e começamos a ver Deus agindo em nossa vida. Mesmo que essa ação significa permitir algum sofrimento ou alguma dor, né? E quanto mais colocamos na prática essa forma de oração, mais a gente cresce em nossa vida interior, fortalecendo as raízes da nossa alma, né? E nos tornando aptos para enfrentar as dificuldades, porque problema, sofrimento, a gente sempre vai ter, né? E ainda a gente consegue uma estabilidade emocional, que daí a gente pode ajudar também a outras pessoas, né? A gente pode se tornar abrigo para as outras pessoas. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode enviar para o e-mail ouvido no coração de Deus, sem cedilha e sem acento, @gmail.com, ou através do Instagram, Flávia NC Guelard, ou do Facebook, Flávia Nunes Costa Guelard. Então, na nossa próxima aula, a gente vai explicar mais detalhadamente sobre a preparação para a meditação, nas suas 3 fases: a preparação remota, preparação próxima e a preparação imediata. Fiquem com Deus e até mais. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada!